O nosso vídeo de hoje será sobre um personagem chamado Ló. Eu gosto de personagens, eu gosto de biografias bíblicas, eu gosto de reparar, nas escolhas desses homens e dessas mulheres da Bíblia. Algumas escolhas corretas, algumas escolhas erradas, as quais não devo tomar como exemplo. A Bíblia, ela é maravilhosa porque mostra a virtude e os defeitos dos seus personagens. Ela é o único livro que é vivo, que fala com você toda vez que você abri-lo, no nome de Jesus. Toda vez que você abrir esse livro e consagrar a Deus a sua meditação, ele será vivo para a tua vida. O único livro que diz, assim diz o Senhor, é o único livro em que o autor está sempre presente. Nós vamos meditar nesse personagem chamado Ló, sendo que a história anterior é muito linda. No capítulo 18 de Gênesis, 3 anjos hospedam-se na casa de Abraão. Um desses anjos era o próprio Senhor, era o próprio Deus. E ele, em forma humana, chama-se teofania, quando Deus, no Antigo Testamento, veio visitar a terra e falar com alguém. Então, Deus chega e diz: Abraão, daqui a 1 ano, você estará com sua promessa no colo, com seu Isaque no colo. Sara com 90 anos, Abraão com 100, o extraordinário milagre, o extraordinário feito. Pensa, nessa notícia, naquele país, naquelas cidades, naquele local, desse tão grande milagre na vida daquele casal. Então, esses anjos trouxeram 2 notícias. A primeira notícia extraordinária, boa, linda, maravilhosa. O evangelho são boas notícias. Mas Gênesis 18, no verso 17, o Senhor diz assim: essa segunda notícia eu preciso entregar para Abraão. Eu dei para ele uma boa notícia, mas eu não posso ocultar de Abraão essa segunda notícia, porque o sobrinho de Abraão morava ali na cidade de Sodoma e Gomorra. Então tinha Sodoma, Gomorra, as cidades dos vales, algumas cidades naquele vale, e Ló com a sua família escolheu morar naquela região. E eu disse que tudo na vida é uma questão de escolha. Ló teria várias outras escolhas para poder, de cidades para estar morando, locais para estar escolhendo. Ele escolheu pela vista, pelas colinas, pelo visual daquela terra. Abraão falou: escolhe, Ló. E ele escolheu a cidade pela sua vista maravilhosa. E foi ali para a região de Sodoma e Gomorra, onde Deus disse para Abraão: Abraão, seu sobrinho, está morando em Sodoma, em Gomorra. Abraão, eu vou descer lá nessas cidades, eu vou passar em revista, eu vou passar em vistoria, porque subiu até mim terríveis pecados. E ele diz: eu não posso ocultar o que eu vou fazer a Abraão. Entenda que Deus não deixa o seu filho, a sua filha ser pego de surpresa. Amós 3,7 diz que Deus não faz coisa alguma sem avisar os seus servos, os profetas. Nós não podemos falar: aconteceu assim do nada. Não. Deus sempre antecede, sempre avisa. Ele é maravilhoso. Aí Deus dizia: Abraão, eu vou exercer juízo sobre as cidades de Sodoma e de Gomorra, porque são terríveis pecados que têm subido até mim, imoralidades, malignidades, as pessoas muito más, muito maldosas, pecados terríveis, escolhas erradas, terríveis escolhas dos seus moradores. E eu desci, eu vou até lá e os meus anjos vão passar em revista
Quando Deus desce para passar em revista, para passar em vistoria, uma situação, algo acontece. Aí eu entendo que no meio dessa conversa, Abraão, mesmo tendo recebido a promessa dos sonhos, o projeto de vida de Abraão, ele recebe aquele primeiro milagre, mas ainda assim ele começa a interceder. Ele se importa com o seu sobrinho Ló, que estava no meio de toda aquela corrupção, de todas aquelas maldades, escolhas erradas, imoralidades sexuais, terríveis abominações contra a santidade de Deus. Então Abraão, mesmo tendo motivo para ir fazer um mega churrasco, uma mega festa, já tô com a minha bênção, problema de quem quer que seja para lá. Não, Abraão começa a interceder. Ele diz: Senhor, o Senhor pode exercer juízo, mas o Senhor pode exercer misericórdia. Ele falou: e se lá nessas cidades estiverem morando lá 50 justos? Abraão começa a interceder. Olha o poder da intercessão. Olha o poder que tem quando você leva o nome de um parente, leva o nome de alguém, de uma empresa, de um vizinho, de um cônjuge, de um filho, de um sobrinho, de uma sobrinha, de uma cidade. Olha o poder da intercessão. Abraão diz: Deus, se lá existir 50 justos, Deus falou: eu não destruirei nada se eu encontrar 50 justos lá. Eu vou passar em revista. E Abraão falou: se tiver 40 justos, só exerce misericórdia? Deus falou: exerço. Se eu encontrar 40 justos, se eu encontrar 30 justos, se eu encontrar 25 justos. Abraão começa, intercede, continua intercedendo Deus. E se o Senhor encontrar ali 10 justos? Deus falou: por 10 justos eu não destruirei nenhuma daquelas cidades. Eu não vou exercer juízo por lá. Abraão, se continuasse a interceder, se tiver 10, se tiver 9, se tiver 5, hoje eu te digo, por causa de um justo, Deus intervém, Deus interfere. Por causa de um justo, Deus, ele intromete para fazer o bem, para exercer misericórdia. Então, os anjos descem para Sodoma e Gomorra para constatar a situação, cumprir a missão que Deus tinha. Juízo e misericórdia. Juízo porque Deus é santo. E o que abomina o coração de Deus, o que vai contra a santidade de Deus, o que afronta Deus, o que entristece Deus. Porque Deus criou a você e a mim para um propósito. Uma vida plena, uma vida absoluta. Uma vida de desfrutar, uma vida de refrigério, uma vida de delícias, uma vida de comunhão com Deus. Ele tem um propósito sobre cada vida que ele formou, que vivêssemos totalmente para ele, para a glória dele, para a adoração dele, para a exaltação do nome dele, para cumprir o propósito a qual ele determinou para cada um de nós. Mas ninguém é obrigado a nada. E cada um faz a sua escolha individual. Deus não obriga ninguém a nada. Tanto é que os anjos chegam em Sodoma. E nós sabemos que esses 2 visitantes hospedam na casa de Ló. E Abraão continua intercedendo pelo seu sobrinho. E nós sabemos que esses anjos perguntam: Ló, quais os integrantes aqui da sua casa? Avisa todos os integrantes que será exercido juízo sobre esse lugar. Muitas das vezes a gente vê Deus exercer o seu juízo, a gente faz leitura, a gente faz observações, a gente ouve mensagens de Deus através de situações terríveis, através da natureza, através da violência da natureza, a violência das rodovias, as tragédias, é muito sangue, é muita morte, é muito inocente também que morre. E a nossa função é interceder para que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus não quer que nenhum se perda. Deus não quer que ninguém se perda. Deus prefere não exercer juízo sobre ninguém, e sim misericórdia. 1 Timóteo 2,4, ele quer salvar todos. Mas ninguém é salvo obrigado, ninguém empurra, ninguém obriga, ninguém põe arma na cabeça de ninguém para que seja salvo. Então os anjos falaram: Ló, a sua missão é
reúna os seus genros, né, que vão casar com as suas filhas, conversa com a sua esposa, conversa com as suas filhas, porque tem alguém intercedendo por você, Ló. E eu vou aguardar, porque o juízo de Deus será exercido sobre essa cidade. E Ló, ele começou a avisar, ele avisou os seus genros, e os seus genros... Ló, olha a história de Ló, a história da cabeça de Ló, que Deus vai destruir Sodoma, vai destruir Gomorra, vai destruir as cidades por causa do pecado, dos terríveis pecados do povo. Os genros riram, não acreditaram e escolheram ficar na cidade. Deuteronômio 28 pede: escolhas a vida, escolhas a vida, escolhas a bênção, para que vá bem contigo e toda a sua descendência. Aí os anjos falam: Ló, reúna sua esposa, pega suas filhas e depressa. A Bíblia diz que Ló demorou, que a esposa demorou, porque ali tinha o quê? Tinha joias, tinha riquezas, tinha ali camelos, tinha ovelhas, tinha muitos animais, tinha muito bem, tinha muitos bens, tinha muitos valores, a casa maravilhosa, né? Aniversários para comemorar, roupas lindas, tinha ali vários cômodos naquela casa, tinha vários funcionários. Ló ficou muito rico. Então Ló, mas Deus vai destruir tudo aqui. E lá em Gênesis 19, 29, diz que Deus se lembrou. E se lembrou de Ló, exerceu misericórdia na casa de Ló, pela intercessão do seu tio Abraão. Continua intercedendo pela sua família de sangue, sua família de origem, sua família constituída. Não entrega a sua família nas mãos de Satanás. Não vire as costas, em nome de Jesus. Não desista, não joga a toalha, não chuta o balde. Não, em nome de Jesus, continua, persevera, ora, aguarda, espere. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Ore por ela, rogue por ela, interceda por ela, para que Deus venha concluir o grande milagre que Ele te prometeu. Deus tem feito milagres no meio de todas as famílias. Família é projeto de Deus. E através da sua intercessão, porque muito pode a oração de um justo, muito pode em seus efeitos. Então, por causa de um justo, Deus fecha sepulturas, Deus cancela velório, Deus dá livramentos, Ele te dá livramento hoje, Ele fecha a sepultura para você hoje, Ele te justifica hoje. Porque quem te conhece é Deus, o seu advogado está lá no céu. Quem advoga a sua causa é Deus. Então, se o A, se o B, se o C te aponta, não te entende, não entende a tua chamada, não entende a tua devoção, não é um problema seu. Continue orando, continue acreditando, continue com o coração puro, continue com o espírito inabalável. E ali Deus se lembrou de Abraão e exerceu misericórdia. O anjo pega pela mão a Abraão, pega a esposa, pega as filhas, e precisou ser arrastados, porque eles pensaram em perdas, muita perda material, muita perda financeira. A proposta era a salvação eterna, a salvação completa e plena. Aí eles se demoraram, mas os anjos, por amor da intercessão, pelo clamor e a oração de um justo, os anjos tomam pela mão e arrancam daquela cidade Ló e sua família. A esposa de Ló fez também uma escolha individual. Ela, no hebraico, diz que ela demorou-se, né? Ela olhou para trás. Olhar para trás significa apego mesmo. Ela estava apegada na cidade, nas colinas, nas hortas, nas hortaliças, nas delícias, na casa, no conforto, nos funcionários. Era muita riqueza. A mulher de Ló, ela apegada, ela olhou para tudo que ela perderia. E ela morreu, perdeu a sua vida. A Bíblia diz que ela demorou-se em obedecer, porque obediência parcial é desobediência. Obediência tardia é desobediência.
Então, a esposa de Ló escolheu a morte. Os genros de Ló escolheu a morte. E Jó e Ló, amo a história de Jó. Vamos trazer aí a mensagem de Jó lá no nosso canal no YouTube, Nájila Araújo Oficial. Você ouvirá tantas outras mensagens de tantos outros personagens, mas eu encerro o meu vídeo aqui. Houve um grande livramento para a pessoa de Ló. Houve um grande livramento. Deus exerceu juízo na cidade e exerceu misericórdia sobre a vida de Ló. Então clame pela paz, clame pela misericórdia, clame pela salvação, creia, permaneça, fique, aguarde e creia que Deus vai concluir o milagre que Ele tanto te falou no meio dos teus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nosso vídeo de hoje. O meu beijo